Paz do Senhor aos amados irmãos. Eu me chamo Irmã Cléa, faço parte da primeira igreja batista construída em Cristo, no bairro do Geisel, do pastor Valber. Venho hoje, nesta noite, deixar uma palavra da parte do Senhor. Fica no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10, 11 e 12. Vamos ler? Daniel é consolado, o título da leitura. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Então aqui no versículo 10, Deus consola Daniel, né? Deus consola Daniel. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel estava orando ao Senhor, ele estava se humilhando ao Senhor, né? Daniel, o título já diz, Daniel é consolado, porque Daniel se encontrava triste, né? Então aqui no versículo 11, ele me disse: Daniel, homem muito amado. Daniel era amado por Deus, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, e isso chamava a atenção de Deus, porque ele era sempre firme nas orações dele, né? Mesmo com aquele decreto que teve do reino da Pérsia, mas ele continuou firme, mesmo que ele teve aquele decreto que ia jogar ele na cova dos leões, mas ele continuou firme na oração dele. Ele orava 3 vezes ao dia, ele se humilhava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então aqui no versículo 12, o Senhor então disse a ele: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que coisa gloriosa. Daniel orou, Daniel se humilhou ao Senhor, e o Senhor se inclinou para ele, né? O Senhor veio resolver a causa dele. Deus veio consolar Daniel, porque Daniel estava triste com algo que tinha acontecido, né? Por isso que Daniel orou tanto ao Senhor. E quando o Senhor falou com ele, ele se tremeu todinho, né? Ele ficou trêmulo, ele ficou se tremendo, as carnes dele ficou tremendo. Mas Deus disse a ele que não era para ele ter com medo, não era para ele ficar com medo, porque ele era amado por Deus. Deus tinha amor por ele ter orado, por ele se humilhar a Deus. Então Deus veio para resolver o problema dele. Deus veio dar a resposta da oração dele. Então o que é que eu venho dizer a você, para mim e para vocês nessa noite? Cada oração que fazemos, cada oração que abrimos a nossa boca, clamamos ao Deus de Israel, seja de madrugada, de meia-noite, pela manhã, pela tarde, o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração, porque Ele sabe o que é que estamos clamando, né, meus irmãos? Ele sabe o que é que estamos clamando. A gente estamos clamando, estamos buscando a face dEle, e Ele se inclina para ouvir a nossa oração, para trazer a resposta da nossa oração. Eu creio que quando a gente se humilha nos pés do Senhor, o Senhor se inclina. Ele vem, Ele dá ordem aos anjos dele para trazer a resposta daquela oração, daquela humilhação.
né? Porque a gente não se humilhou, a gente não clamou aos pés do homem, mas sim a gente clamou aos pés do Santo de Israel, né? O grande eu sou, o El Shaddai, né? O Elohim. A gente se humilhou a ele, então ele prontamente vem ouvir a nossa oração, seja a minha ou seja a sua. Tá bem, irmãos? Então, essa palavra aqui que eu deixo para vocês nessa noite, que vocês possam meditar em casa nessa palavra. Essa palavra é muito forte. Foi quando um momento difícil de Daniel. Não teve só esse momento difícil, teve outros momentos difíceis. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu que eu diga, estamos passando por um momento muito difícil. Mas eu creio que a cada vez, a cada hora, a cada instante que eu dobro o meu joelho, seja de madrugada, seja de dia, clamando a Deus por resposta, Deus está escutando a minha oração, como Ele também está escutando a sua oração também, né? A nossa humilhação, porque o Senhor quer que nós se humilhe a Ele, se prostre nos pés dEle, porque só Ele que é digno de honra e de louvor e de exaltação. Ele é o único Deus que pode resolver a nossa situação, os nossos problemas, né? Tirar do nosso coração a tristeza, a angústia, né? Ele nos consola, o Espírito Santo nos consola daquilo que está nos sufocando. Então ele vem prontamente derramar o Espírito dele sobre a nossa vida para nos consolar, como ele consolou aqui Daniel. Quando ele falou com Daniel, Daniel tremeu todinho, tremeu na base. Mas Deus disse que ele era muito amado por Deus, que Daniel era muito amado por Deus. Então que nessa noite você possa meditar nessa palavra. É uma palavra muito abençoada. Eu gosto muito dessa passagem de Daniel. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar nessa noite de segunda-feira. E que grandes coisas o Senhor já está preparando para a minha vida e para a tua vida. Em nome de Jesus. É assim que eu agradeço ao Senhor, né, por esta rica oportunidade de estar falando da palavra dele. Nem que seja num vídeo, que aonde esse vídeo chegar, que venha transbordar, a palavra venha transbordar no coração de todos que vai ouvir, né? Ouvir e ver, em nome de Jesus. Amém.